Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso TV Minutos, um programa que traz questões diversas, mas geralmente que abordam temas de mediação e temas que vão em desencontro também à cultura da paz, porque isso é muito importante colocar. O entrevistado de hoje é o jornalista Reinaldo Galhardo, que eu vou pedir para ele se apresentar, porque isso é muito importante, vocês saberem com quem a gente está falando, mas é sobre um episódio que ocorreu enquanto ele cobria um evento. Então, é isso que nós vamos conversar e nós vamos trabalhar como é possível ter uma cultura de paz, a implantação da efetiva cultura de paz no país, quando vemos situações como essa. Muito bem-vindo, Reinaldo. Olá, Márcia, Reicher, internautas, telespectadores aí que acompanham seu programa para todo o país. É uma satisfação, agradeço a oportunidade do espaço. Eu tenho 52 anos, há 32 anos atuando na imprensa sorocabana, passando por rádio, jornal e TVs. Hoje sou diretor de jornalismo da minha agência de notícias, a S News, né? Que existe já desde 2014 como fanpage de notícias e como site já há 2 anos e meio. E a gente procura seguir uma linha editorial bastante plural, ética, séria, imparcial, ouvindo todos os lados, principalmente agora nesse momento político. Então, a gente tem procurado cobrir todos os eventos políticos de uma forma bastante imparcial, procurando ouvir as vozes que se fazem necessárias, né? E então, esses últimos anos aí, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Bem legal, eu acho bem bacana esse trabalho que você faz. Inclusive, você é uma pessoa que realmente dá espaço, né, dá voz para as pessoas que querem falar. Já tive a oportunidade, inclusive, de participar do seu jornal, do S-News, falando sobre antissemitismo, sobre racismo, e não diferente, né, diante desses fatos que ocorreram agora, eu não poderia ficar calada ou ficar omissa no canal, porque o canal, ele realmente tem um trabalho muito sério, não é um canal de brincadeira, né? É um canal que se presta a trazer aí aquilo que acontece, porque se nós queremos ter uma cultura de paz, implantar uma cultura de paz no país, é muito importante que todos comunguem, né, desta ideia da pacificação, do restabelecimento de diálogo, e mais do que tudo, enquanto advogada por formação, manter vivo, né, o espírito do Estado democrático de direita, que eu acho que essa questão é o que mais incomoda. E aí eu não quero trazer num viés político o que aconteceu com você, mas sim num viés bem profissional. E aí eu vou parafrasear uma pessoa que eu tenho como ídolo, né, para trabalhar com as entrevistas, que é a saudosa Hebe Camargo. E num programa que ela fez, ela até falou assim: aqui eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou direta. E é isso, nós vamos abordar de forma bem objetiva aquilo que aconteceu com você enquanto jornalista exercendo a sua profissão. E mais importante do que isso, né? Na história, nós temos outros jornalistas que foram cumprir o seu mistério, né, de reproduzir exatamente o que está acontecendo, a notícia, sem um cunho pessoal do que está achando se é bom, se não é bom, como foi a Hannah Arendt, né, uma pensadora moderna, que foi cobrir o julgamento de um nazista, e ela abstraiu o fato de ser judia e levou a notícia, que para ela também foi extremamente desagradável na época, porque ela praticamente foi excomungada, né, pela comunidade, pelo fato dela não ter tomado as dores da comunidade. Só que ali ela era uma jornalista, ela tinha que retratar simplesmente o que ela estava vendo, e as pessoas não costumam entender. Então, o que nós vamos fazer hoje é trabalhar em cima de uma notícia, aliás, notícia que saiu no G1 da Globo, saiu no Estadão, e também saiu num site, no YouTube, num canal, o quê? O É da Coisa, O É do da Coisa, jornalista né? Reinaldo Azevedo. Isso, e eu achei bem interessante a colocação dele, porque ele coloca ali dessa forma que eu penso, tá? Então, eu acho bem legal a gente ver o que saiu lá e a gente vai conversar em cima, tá bom? Ok.
O último domingo foi marcado por uma manifestação violenta em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um jornalista foi atacado por apoiadores do presidente. E não, Reinaldo, ele não estava com uma camiseta do Che Guevara, ele não estava com uma roupa vermelha, ele estava simplesmente usando uma capinha do celular da cor vermelha. É o repórter Reinaldo Galhardo, ele é diretor do site de notícias S-News. Ele cobria a manifestação quando foi apontado por um casal que o chamou de petista. Ele fez gestos com os dedos, negando essa condição, falou que não era petista nada, só estava trabalhando. Mesmo assim, ele foi atacado. A gente tem o vídeo do próprio repórter narrando o que aconteceu com ele. A agressão aconteceu a partir deste casal, que ao nos ver gravando o ato público, a mulher de Ray-Ban afirmou que éramos petistas por estarmos com o celular vermelho. Esta outra nos intimidava, nos filmando, enquanto protestávamos contra o que havia sido dito em tom de incitação aos demais presentes. Foi quando surge este homem para quebrar o nosso celular. O ato foi desqualificado por outras pessoas que participavam da manifestação, mas outros não faziam questão de aumentar a pressão e provocação. É macho mesmo? Eu vou votar eu sozinho aqui. Sou macho sim, por quê? É exatamente, isso que eu tô pedindo pra você não fazer. É exatamente isso que eu tô pedindo pra você. Eu tenho medo, rapaz? Como vocês viram, está bem clara a situação, né? De uma agressão, e o fato é um jornalista cobrindo um evento, e independente com a cor da roupa, mas alguém viu a capa do celular dele vermelha, e aí daí já tirou as conclusões e aquilo já passou para uma agressão. Então, eu gostaria muito, Reinaldo, esse espaço é para você falar exatamente o que aconteceu com você. Ok. Como você vê, eu até coloquei o celular de fundo para ilustrar, e até uma observação. Essa cor vermelha faz parte da estrutura do celular, né? Entende? Se fosse até fosse uma capa, poderiam falar, não é uma capa. Podia até, legal, ele colocou uma capa para provocar, enfim, né? Muito pelo contrário. E esse celular eu tenho já praticamente 2 anos. E nesse período eu já fiz várias dezenas de outras reportagens com o mesmo grupo aqui na cidade. E todos eles me conhecem. Desde os vereadores líderes que lideraram aquele ato no dia 1 de agosto, como aquele público que estava ali presente, né? Tem matérias minhas no site que eu fiz com o celular e que eu circulava entre eles com o aparelho vermelho e nunca ninguém tinha chamado a atenção e provocado esse ataque. O que para mim mostrou que o discurso que a gente vem vendo ultimamente do presidente, ele tem uma frase: repórter tem que apanhar. Né? Quer dizer, então, essas coisas vão tomando um corpo, percebe? Que cada vez mais mostra o fanatismo na realidade. E eu me preocupo, Márcia, com a questão do extremismo, o fanatismo. Assim. Por quê? Eu sou pós-graduado com ferramentas sociológicas, na área de ciências sociais, em globalização e cultura. Então, eu estudei por 2 anos, e estudei por mais 10 anos o extremismo islâmico. Lancei um livro. Esse livro venceu um concurso interno da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em nível nacional. E esse livro foi e está hoje na biblioteca Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, no Capitólio, onde aconteceu toda aquela invasão do Trump, dos militantes dele, que teve morte, percebe? E está na biblioteca virtual também. Esse livro chegou às mãos do Barack Obama. Tá? Então, quando o meu olhar é sociológico, além do jornalístico, e o ataque que aconteceu, ele faz parte de uma fenomenologia radical, fundamentalista, política. E as pessoas não percebem a gravidade desse caso. E quando eu me vi dentro de um contexto que já faz parte do meu estudo, né? E por conta de um celular vermelho,
Imediatamente, quando eu vi essa acusação, porque o celular estava desligado em primeiro lugar, chegaram a falar assim, postar que eu estava provocando, gravando ostensivamente, nada disso, todo mundo me viu ali. Eu estava gravando a abertura do hino nacional. E qual era a minha cabeça de editor de imagens? Legal, vou pegar ângulos diferentes, valorizar a palavra ordem e progresso, depois eu caso com o hino nacional, vou fechando com as entrevistas com os vereadores e vou depois gravar com algumas pessoas. Por que você defende o voto impresso? Eu estava lá para isso. Era para isso que eles fizeram o movimento. Né? E quando eu desliguei o celular e fui mudar de posição para pegar os vereadores que estavam no carro de som, de baixo para cima, que estavam no alto, eu passei e ouvi. Tinham 2 casais, mas eu não olhei, porque eu nem sabia, eu não conheço ninguém, eu estava preocupado em ter um olhar para onde eu ia para pegar o ângulo do caminhão. Eu ouvi, pelo meu lado direito, olha, petista, o celular dele é vermelho. Aí eu me virei para ver o que estava falando, e quando eu me virei, a moça, é isso mesmo que você ouviu, eu. O quê? E eu com o celular na mão, desligado, porque eu tenho que mudar de posição. É isso mesmo. Aí, petista, celular vermelho. Aí eu vi que era grave. E o pessoal já começou a gritar. Lixo. Aí eu comecei a gravar. Entende? E aí eu comecei a narrar, que são as cenas que aparecem, né? Eu descrevendo, olha, estamos aqui sendo hostilizados, estamos sendo acusados de sermos petistas, porque o nosso celular é Porque aquilo, no meio da notícia, virou uma outra notícia, né? Isso, você vai lá não para virar notícia, você vai sempre, o jornalista vai sempre para cobrir um fato. Ele pode sim virar notícia no ambiente, eu vou cobrir sempre manifestações em São Paulo, a gente vai preparado. Bom, vai ter conflito, porque eu já fui na Avenida Paulista com tropa de choque para coibir manifestantes, né? Na época, principalmente pelo impeachment da Dilma, né? Então, a gente vai preparado para isso. É diferente. Agora não, num ambiente pacífico, que eu sei que todos me conhecem, eu conheço todos, então, e eu não tinha por que sair de casa assim, a primeira coisa, eu vou pegar meu celular, não, hoje eu não vou com ele, porque hoje eu sei que vai dar problema. Eu não tenho bola de cristal, né? E foi isso que foi a surpresa maior, tá certo? Está muito difícil trabalhar. Considerando assim que a gente não tem nenhum viés político, né? Mas é o tal negócio. Eu, particularmente, eu não sou de esquerda, mas eu adoro vermelho, fica muito bem para mim. Então, eu não vou poder mais sair de vermelho, eventualmente, né? E é isso. Sabe, isso me remete aos judeus que saíram na Segunda Guerra com a estrela de Davi identificados, né? E aqui não existe uma obrigatoriedade de te falar, saia se identificando, mas as pessoas te pré-julgam, né? Só porque você usou vermelho, então você é aquilo. Se você usar azul, então você vai ser de outro partido. Né? Hoje eu estive com um deputado, e a cor do partido dele é laranja com esverdeado, com um negócio esverdeado. Ou seja, se amanhã eu sair com um tom esverdeado, um tom laranja, eu sou daquele partido. Então, sabe, são coisas que a gente não pode admitir num país democrático, né? Pelo menos que se intitula assim. E a gente volta um pouco atrás, e na época do PT, realmente, a comunidade judaica tinha um certo receio, porque achava que o partido estava dando apoio para algumas pessoas que poderiam ser contra a comunidade judaica. Agora, muda o governo, mas alguém está em perigo. E isso não é o viés, nem do Brasil, porque nós temos um país com democracia e que a gente não pode abrir mão disso, mas mais do que tudo, desde 2010, quando vem o Conselho Nacional de Justiça, com a implantação de novas políticas públicas de resolução amigável e capacita pessoas e faz cursos e abre sejusques para atender as pessoas para restabelecer comunicação, é uma coisa assim que a gente não consegue imaginar que uma pessoa trabalhando vai ser agredida pela cor do celular, quer dizer, nós continuamos rotulando, né? Continuamos rotulando.
Eu estava até conversando com você antes, né? A mesma coisa que, assim, não é o seu caso, porque eu sou da comunidade judaica, então não é o seu caso, a gente se dá bem, isso que fique bem claro. Mas imagine que você não gosta de judeus. E aí você tem que cobrir um evento que é da comunidade judaica, aí você, como jornalista, vai falar assim, não vou porque são judeus. Não, você vai porque você é jornalista, independente do teu gosto pessoal. Sim. Eu acho que é esse ponto, né, que a gente tem que colocar e deixar claro, o jornalista, ele reproduz o que ele vê. Pode ter uma reprodução um pouco tendenciosa? Até pode, porque quando a gente, enquanto advogado, faz uma petição, você vai direcionar, né? Vai puxar a brasa para a tua sardinha. Mas, em tese, o jornalista não está julgando ninguém, está reproduzindo o que ele está vendo, né? Inclusive, bem lembrado, Márcia, porque eu tenho o maior respeito pela comunidade judaica, até porque na minha adolescência, o primeiro livro que me caiu às mãos, né, engraçado quando você é adolescente, você percebe que você está no contexto do mundo, e aí você quer ler, né, quer dizer, o primeiro livro que eu li foi da Anne Frank. E quando eu li e conheci toda a história do Holocausto, eu chorava, eu tinha acho que 13 anos de idade, eu sentia na pele e eu pensava que isso nunca aconteça, nunca mais. Isso não pode acontecer, entende? E aí, de repente, décadas depois, você se torna jornalista, aí você vai estudar, aí você estuda ferramentas sociais, das ciências sociais, e aí eu resolvi desenvolver um estudo, preocupado que algo voltasse a acontecer nesse nível contra os judeus em nível de Brasil. E aí, a gente tem que alertar, porque o jornalismo é uma ferramenta interessante, né, Márcia? Que muitas vezes ele pode antecipar tendências que as pessoas não estão percebendo e alertá-las. E olha que nós estamos convivendo hoje já. Perseguição a negros, racismo exacerbado. Olha de novo, mais um caso de racismo. O cidadão foi no supermercado lá, num outro estabelecimento, mandaram tirar a roupa porque era negro. Com os judeus de novo, perseguição de novo contra os judeus, pichações, ameaças. Entende? Homossexuais. Eu sou negro. Entende? Muitas pessoas vão me enxergar dessa forma, então, às vezes, o preconceito ele vai estar ali só subentendido. Entende? E aí a gente tem ainda um contexto nacional delicadíssimo, e às vezes, Márcio, o que me preocupa é que, é engraçado, eu estava fazendo uma análise sociológica, é muito parecido com o ambiente, o fim da Primeira Guerra Mundial, como surge Adolf Hitler, prometendo uma nova economia, né, num pós-guerra. A pandemia da Covid não é uma guerra, é uma guerra. A diferença é que nós não temos tanque nas ruas e bombas explodindo. Mas é. Só que aí a gente tem uma guerra, de uma doença devastadora, que afeta toda a economia, concorda? Aí surge um discurso de extrema-direita, e depois eu me preocupo, eu vejo um chefe máximo da nação se reunindo com com neta do ministro das Finanças do Adolf Hitler. Que mensagem? Você acha que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permitiria esse encontro e tornar pública essa foto? Nem receberia. Assim como o primeiro-ministro de Israel, o presidente da França, de qualquer outro país de primeiro mundo, países europeus. E quando você vê isso e vê agora essa polarização e a raiva das pessoas, gente, isso é perigoso. Então, olha, jornalista jornalista está errado em todos os sentidos. Então, jornalista tem que apanhar mesmo. Então, tem gente para fazer isso. Olha, judeu é a culpa de tudo. Então, de novo, que a gente vai ter, e a gente viu recentemente, eu até acompanhei, até compartilhei uma notícia de um movimento nazista que começou a perseguir negros no Brasil. O que está faltando, então? Entende? O que não estão vendo, né? O que está sendo mostrado e não estão enxergando? E o que acabou repercutindo a minha agressão, porque, veja bem, eu estava conversando, aliás, tenho que agradecer a unidade regional do Sindicato dos Jornalistas aqui de Sorocaba, agiu rapidamente. Os jornalistas Pedro Cubacier e Fabiana Caramês comunicaram já na segunda-feira a sede do sindicato em São Paulo, já emitiram uma nota, publicaram no site deles em todo o estado de São Paulo e Brasil, e mais ainda com acompanhamento da Federação Nacional dos Jornalistas, que vai realizar agora, dia 21, um seminário de violência contra jornalistas, inclusive como se proteger e evitar isso também.
Como evitar? Agora, então, eu vou ter que pensar assim. Agora eu vou ter que começar a pensar, não posso trabalhar com O que for, o que cabe, eu vou pôr no meu celular, agora, né? o que que eu vou pôr? Entende? Pinto de preto, enfim. Depende. Nessa toada, né? Se você colocar agora uma cor verde e amarela e o movimento for de esquerda, também você pode apanhar lá. Sim, isso, percebe? Que cor eu vou usar, né? Que cor eu vou usar? Vou ter, Isso, né? o seminário vai ser interessante para debater todas essas questões, né? E outra coisa também, Márcia, eu penso assim, a partir de todo esse contexto, a gente tem ainda eleições presidenciais em 2022. Isso vai parar? Isso vai continuar? Isso vai ficar regulado? Entende? O pior é que a gente vê um país muito dividido, efetivamente dividido, né? Então, é assim, nós estamos numa linha tênue para qualquer coisa. Ou para continuar, e aí eu vou ser bem sincera, eu votei no Bolsonaro, votei nele. Só que ele pegou um momento da pandemia e que foi bem complicado, né? Foi uma guerra, como você falou, uma guerra que você não vê o tanque, mas está explodindo, né? Está dentro de casa. Tem gente, você vê a morte de atores, né? Vacinados, bem cuidados e que pegam, não sabe de onde, que vão se enfiar lá no meio do mato, pega a doença e morre. Enfim, essa situação. E aí, muita gente que não entende o momento que o mundo está passando, começa a jogar a culpa no governo, né? E que a gente também tem que pôr isso na balança, tá? Será que tinha todas as possibilidades de fazer tudo que tinha vontade de fazer, ou veio essa surpresa? Eu falo assim, é o tal negócio. Você ganha, você se planeja fazer uma viagem, enfim, e de repente alguém fica doente dentro de casa. Então, aquele dinheiro que era para viagem, você tem que desviar ele para uma outra situação, óbvio que a viagem não acontece. Então, a mesma coisa, imagino, no país, existia uma provisão financeira para algumas coisas que era um planejamento do governo, e por causa da pandemia, isso muda um pouquinho de figura. E aí, o outro lado, que já estava meio a meio, começa a criar força para dizer, não está bom, porque a culpa é do governo, e eu acho que não é um momento que a gente consegue analisar friamente culpa de quem é o que nós estamos passando, porque então culpa de quem é que o mundo está se acabando. O que eu gosto de trazer aqui é exatamente, apesar de toda essa loucura que nós estamos vivendo, né, que nós não temos controle, como é que a gente vai controlar isso? Não tem controle. Então, independente disso, nós temos que nos preservar enquanto seres humanos, né? Então, no caso do judiciário, que teve um tempo atrás aí que o juiz gritou com a vítima, não sei se você lembra disso, Sim, o juiz deu uma gritou com a vítima, repercussão o promotor tremenda. gritou com a vítima, de repente a vítima era bandida, né? É perigoso Então, essa inversão de valores. Não é essa inversão de valores, a questão aqui é essa inversão de valores, aonde eu não consigo exercer a minha profissão sem ser criticada por alguém, ou o exercício da minha profissão vai dizer que eu estou fazendo uma coisa que, na verdade, não estou fazendo, eu estou cumprindo o meu mistério, é isso que eu estou fazendo. Eu não estou pensando... Me lembra um pouco as questões da mediação, que a gente fala que quando o mediador está numa sessão, ele tem que fazer cara de paisagem, porque se ele ligar para a pessoa, olhar para a pessoa que está falando e fizer assim, dá a impressão que já comprou a ideia da pessoa. Isso não é uma verdade, às vezes é um jeito de ser, né? Você está prestando atenção, sim, estou te ouvindo, diferente de sim, concordo com você. Então, o fato de você estar lá, é isso que eles tinham que respeitar. Um jornalista trabalhando. Respeito pelo profissional. E isso independente do teu gosto político. Porque você não estava fazendo política, você estava fazendo jornalismo, né? Sim, até porque se eu fosse petista, eu nem iria cobrir evento, concorda? Eu só ia cobrir eventos do PT. Não é? E outra coisa... Ele estava fazendo bagunça lá também, não estava incitando ninguém, estava quieto, né? E outra, o meu caso repercutiu em nível nacional, porque o meu caso não é único. O Sindicato de Jornalistas tem um levantamento muito seríssimo das perseguições a jornalistas no Brasil, jornalistas mortos, redações queimadas.
até o Pedro Cobassi aqui de Sorocaba me contou que ele foi procurado recentemente agora, doutora Márcia, por um jornalista do interior aqui da região, que a Câmara Municipal começou a elaborar um projeto de lei para apresentar para atingi-lo, por conta da forma imparcial como ele tem feito as matérias. Já denunciou para a regional aqui de Sorocaba. Entende? Ou que o meu caso foi o primeiro que saiu da verborragia, de incentivo, de intimidação verbal, seja da fala do presidente Jair Bolsonaro, como dos próprios militantes bolsonaristas, que se tornou efetivo. Opa, ele chegou, é petista, vamos para cima. É isso que incomoda, né? O pré-julgamento, quem está com a razão, né? Quer dizer, eu me... E eu não tenho como evitar essa repercussão. E agora, lógico, eu não tenho como evitar essa repercussão, percebe? Porque quando você ataca um jornalista, você não está atacando uma pessoa, você está atacando a democracia. Sim, exatamente. Entende? O povo, você está calando a boca do povo. Que você poderia, inclusive, ser até bolsonarista. Sim. Isso não te impede, você poderia ter ganho esse celular de alguém muito bom, útil porque você quer, não tem como mudar porque é a cor do celular. E aí, por conta disso, às vezes até a pessoa que é, vamos dizer assim, do teu lado, de repente se vira contra você porque por uma cor, quer dizer, e não foi nem dizer que você foi de camiseta vermelha, de roupa vermelha, escrito, como diz na reportagem, né? Tá com o Che Guevara na camiseta. Não! Pela reportagem, a gente vê se estava de calça, me parece, calça jeans, e uma camisa xadrez, com bege, com marrom, cor de partido nenhum. Né? Então, isso eu acho, sim, assustador. E, assim, ao meu olhar, como cidadã, já achei chocante, mas como uma operadora do direito que luta por meios adequados, voluntários de solução de conflito, aí eu vejo que, como eu, enquanto mediador, entraria no meio disso aqui para poder... A paz não dá, é uma coisa que fugiu ao controle, né? Quando foge ao controle, que não é mais racional, eu acho que não tem nem explicação mais, né? E outra coisa, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de jornalismo aqui na Universidade de Sorocaba, Uniso, uma das primeiras aulas nossas foi de uma psicóloga. E ela deu aula para a gente por 6 meses. E uma das primeiras aulas dela, ela disse, olha, vocês vão ter que estar preparados para estarem no local cobrindo, vão achar que você é de tal partido e você não é. Aí você faz uma outra matéria, vão achar que você é daquele partido. Então, a gente vai trabalhar isso com fundamentos psicológicos. Vocês vão ser várias coisas ao mesmo tempo sobre a ótica cultural de outras pessoas, principalmente de grupos políticos. E vocês vão ter que aprender a trabalhar dessa forma. E quando te virem dessa forma, essa é a maior prova que você está sendo imparcial. Porque vão falar, um outro vai dizer, tá vendo, você é desse partido tal, tal. Entende? Mas se isso é feito de uma forma natural, uma exteriorização do que a pessoa acha, tudo bem. Agora, quando você parte para agressão e com uma certeza, percebe? E eu até... julgar, analisar, julgar, te condenar e executar a pena. Executaram. Sem você nem saber o que estava, de onde vinha a porrada, né? Não, e aí você entra numa adrenalina, sim, que você tem que se defender, uma carga emocional grande ali e indignação. Então, o Marcelo Dom, que é o rapaz que o tempo todo foi muito gente boa, ele impediu que outros se aproximassem, né? E impediu que eu me desvencilhasse ali, porque eu ia me desvencilhar e ir atrás do cidadão que fez tudo aquilo. Entende? Assim, a imagem que a gente vê do cara te protegendo e não deixando ninguém chegar, eu acho que se não estivesse lá, eu acho que você estava correndo um risco, inclusive, de ser linchado, né? Sim, porque no pensamento coletivo, a pessoa perde a identidade, o eu dela, ela se torna coletiva. E aí eu ia ter que me defender mesmo, e ia ficar muito feio. Né? Uma cena... Você mesmo não ia gostar, né? Porque você não está preparado para isso. Você está preparado. Eu fui lá para trabalhar. Né? O jornalista não abre a boca quando ele cobra, ele está lá fotografando, falando para ele, para o público dele, não ofendendo ninguém. Amanhã é o João Dória, o governador vai ser candidato a presidência. Eu vou cobrir. E vou também fazer perguntas para ele, percebe?
Quer dizer, e como nas últimas semanas eu vinha cobrindo reportagens da esquerda e do PSOL e do PT pelo impeachment do Bolsonaro, então isso foi incomodando. Só que não é justo, né? Eu cobri nos últimos 7, 8 anos todo o movimento conservador de Sorocaba e os bolsonaristas, defendendo a Operação Lava Jato, né? O impeachment da presidente Dilma Rousseff, tudo. Como que agora que o jogo virou, que agora é o presidente deles que é alvo de impeachment, defendido pela esquerda, eu não vou cobrir? Eu não posso fazer vistas grossas. Matéria, né? Mesmo É porque reportagem. é tal negócio. Você perdeu o time, o outro já publicou a tua notícia velha. Você Já tem que publicou. estar junto e Não tem correr como. para a tua sair primeiro. Dei o furo dessa reportagem. Né? Pelo menos a gente imagina que no jornalismo é isso, né? Hoje eu tive uma reunião e aí saiu uma proposta. Já falei com a minha equipe, olha, precisa fazer assim, assado, cozido, não sei o que. Por quê? Porque você tem que correr e executar. Se começa a pensar muito, devagar, espalhar, falar, pronto, vem alguém que atravessa, a notícia não é sua mais, né? Então, eu até entendo essa necessidade que qualquer jornalista tem de ir lá cobrir a notícia. Porque ele tem, como você tem o S-News, né, que você quer colocar para os seus leitores o furo de diversidade, até para atender quem é da esquerda, quem é bolsonarista, quem é tucano, Exatamente. quem é do bem, quem é do novo, entende? Principalmente nesse ano pré-eleitoral. E é interessante que depois, ontem, eu recebi na última quarta-feira a ligação de uma psicóloga se oferecendo para me dar um suporte, porque ela queria saber como eu estava. Né? Porque ela analisou, ela falou, Reinaldo, estou ligando, né? Te conheço faz tempo, e eu percebi nas suas entrevistas que você está, em alguns momentos, você está profundamente alterado. magoado com a Isso. situação. Né? Vamos trabalhar isso? E ficamos 2 horas pelo telefone, ela conversando comigo. Porque você não pode mudar o outro, né? Você tem que aprender a receber. Mas assim, acho que você está preparado até para receber em palavras, mas não em porrada, né? É diferente. Isso. E aí ela me acompanhou no evento hoje na cidade para observar, porque as pessoas vêm conversar com a gente, como aconteceu. E Reinaldo, como que tá? Eu já tive uma outra postura. Se fosse antes da conversa dela, eu estava raivoso, entende? E até eu já dei 5. Essa aqui é a 6ª entrevista com você. E tem mais uma agendada, percebe? Então, isso também é cansativo. Mas, se for reviver o drama, né? É reviver. Então, ela agora trabalhou bem isso, porque ela falou mesmo, Reinaldo, você está revivendo. Então, vamos trabalhar dessa forma quando você for reviver, porque é inevitável. Vem as entrevistas, tem que falar, relembrar tal, mas veja dessa forma, né? Que não foi o Reinaldo atacado, foi a democracia, foi a democracia e o celular, né? E o celular, né? É complicado, é bem complicado, mas eu queria que também você falasse, que você estava conversando comigo antes da gente gravar efetivamente, para onde vai toda essa matéria, né? Você tem muita coisa, né? Que acho que tem gente interessada, né? Nisso daí. Olha, então, aí eu descobri, doutora Márcia, eu fui procurado por um pesquisador da USP, e ele já estava fazendo um estudo a respeito, né? Sobre isso. E agora, nesse próximo sábado, ele vai fazer uma entrevista comigo também. Ele já está fazendo um estudo sobre violência contra os jornalistas, né? Então, ele quer também saber da minha história, quer que eu conte, e vai para a rádio da USP e para todo o circuito acadêmico da USP, lá da ECA, né? Da Escola de Comunicação e Artes, o jornalista Felipe Parra. E ele me procurou também, porque repercutiu aí em São Paulo. Olha, eu queria entender melhor o que está se passando com você, por que isso aconteceu. E agora também... Mexeu com um, está mexendo com todos. Todos estão correndo risco, né? Todos, nesta quinta-feira agora, né, também, já está saindo uma outra reportagem que eu fui procurado por um jornalista da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Também está saindo a matéria. Então, percebe? O jornalismo, quando um jornalista é atacado, é algo maior que está por trás dele, não é mais eu. E não é nem... Aí que esse é o problema, a pessoa não viu a importância daquele profissional que estava ali.
entende? Exercendo a sua atividade profissional. Nada mais do que isso, né? Mas eu acho bem importante a gente colocar, e como eu falei lá no começo do nosso papo, que aqui a gente não está defendendo um nem defendendo o outro. A gente está defendendo a nossa liberdade de trabalhar, né? Da mesma forma que aquela vítima foi agredida no Poder Judiciário, que isso repercutiu muito. Agora a gente vê um jornalista sendo atacado, independente de ser pela esquerda ou pela direita. É um jornalista trabalhando que foi atacado e não conseguia exercer o seu ofício de transmitir aquilo que ele está vendo, né? De compartilhar com as pessoas e dentro do seu próprio jornal aquilo que ele estava presenciando. Então, é isso, o objetivo desse nosso papo é demonstrar que as pessoas, elas podem gostar do que elas querem, elas têm a liberdade, porque nós vivemos numa democracia. Elas podem gostar de esquerda, de direita, de centro, como você falou, de azul, de amarelo, de verde, não importa, mas ela tem que respeitar. E tudo isso que está acontecendo faz parte da aceitação que a gente luta tanto, né? Pela aceitação da diversidade. A gente se prepara para aceitar coisas que não estavam no desenho do ser humano. Aí vem a ciência, explica que isso é assim, existe. A gente, então, vai fazer todo um trabalho de inclusão, de aceitação, de diversidade de gênero, de raça, de cor, de religião. E aí a gente começa a ter problema com a aceitação de profissão, né? São profissões que estão aí. A pessoa vai estudar, quer ser jornalista, não. Perigoso, você pode apanhar. É a mesma coisa que aquele imaginário que tem, né? E que eu ouvi muito quando eu comecei a fazer direito. Aí você não vai ser da polícia, né? Porque a polícia pode tomar um tiro. Qualquer um pode tomar um tiro. Mas como que a gente já começa a ter situações que a pessoa nem quer ingressar na área porque tem medo? Então, daqui a pouco nós vamos entrar profissões em extinção, porque eu corro risco. É a mesma coisa, né? Eu acho que é essa pegada, né, que a gente quer trazer aqui para o programa, da capacidade do ser humano de desenvolver diálogo e não partir para a ignorância. Inclusive várias pessoas entraram no meu Face, algumas protestando, e aí eu respondi, aquelas que estavam achando que ainda estava errado, engraçado, né? A inversão. Uma outra colocação, espero que você não politize agora. Ela fez uma colocação respeitosa, evidente, não é politização, é repercussão, porque outros jornalistas se identificaram. Amanhã com ele, amanhã comigo. Entende? A politização... Não é a primeira vez que a gente vê um jornalista ser agredido fisicamente. A gente já viu muito na televisão, né? Sim. Muito. Tapa na cara, então, foi uma festa. Mas são coisas que não dá para gente. Toda vez que você vê, você fala, nossa, olha o que ele fez, né? Não é normal. Então, a gente não pode deixar isso cair no usual, né? Não gostei, vou meter a mão. E isso vai incentivar, por exemplo, o aluno dar na cara do professor. Não gostou da ideia do professor, vou dar na cara dele, porque é a cultura do que aquele que acha que tem poder pode meter a mão no outro. São essas situações. A gente, quando abre a pequena possibilidade de agressão contra determinado nicho, né, você está abrindo para outros. Outro dia eu participei de um programa que era interreligioso, né, fui convidada. E aí até contei uma história que é exatamente isso, né? Que chegaram a falar para mim, Márcia, mas você vai fazer uma entrevista sobre esse tema? Será que é legal? Não, pera um pouquinho. Ou eu tenho coragem de colocar no canal o que acontece, a novidade, ou então fecha o canal, né? Porque a gente não pode ter medo, mesmo porque nós não estamos falando mal de ninguém, a gente está falando de uma situação. Mas nesse programa que eu participei, eu dei um exemplo, né? Que um casal, a mulher ficou doente, e o marido fez assim, vamos matar a galinha para fazer uma canja? E a galinha ouviu, ela correu para o curral e tinha lá um porquinho, um pato e uma vaca. Aí ela falou, gente, ajuda aí, eles vão me matar para fazer uma canja para a mulher. Não vai adiantar, porque ela está doente, a pessoa tomar remédio. Todos falaram, isso não é problema nosso, isso é problema seu.
Mataram a galinha, fizeram a canja, a mulher não melhorou, foi lá, matou o pato, a mulher não melhorou, foi lá, matou o porco, a mulher não melhorou, foi lá, matou a vaca, a mulher não melhorou. Ou seja, quando a galinha foi pedir socorro porque ela ia morrer e todo mundo falou, isso não é problema meu, de maneira muito equivocada, eles entenderam que isso não ia atingir eles. Então, quando a gente abre a porta e deixa a possibilidade de alguém ser agredido porque é jornalista, amanhã eu vou ser agredida porque sou advogada, amanhã outro vai ser agredido porque ele é médico e não fez o que a pessoa achou que tinha que fazer, vou ser agredida porque sou professora. Então, é assim, quando alguém mexe com alguém da própria população, mexeu com todo mundo. Eu não posso achar que isso nunca vai acontecer comigo. Então, a gente tem que falar, não é no sentido de criticar ninguém, mas para que as pessoas se conscientizem que essa harmonia que a gente busca, ela é boa para todos. Se todo mundo vai se dar bem, vai conversar, vai chamar para uma conversa, olha, por que você está com o celular vermelho? Opa, desculpa, sabe que eu nem me toquei, mas eu ganhei, veja, não é uma capa, então, põe no bolso, vai melhor, tá bom. Sabe, nada disso teria acontecido. Né? Restabelecer um diálogo ali, não, pré-julgaram e partiram para ação. E outra coisa, Márcio, detalhe fundamental técnico jornalístico, que as pessoas não sabem, aquele grupo, principalmente os agressores e como os outros que tomaram couro. Até porque me surpreendeu eu ver senhores, senhoras, tá, vindo na minha direção e num coro forte lá atrás, de umas mais de 20 pessoas, lixo, lixo, lixo. Então isso é muito grave. Isso é muito sério. E, além do que, veja bem, eu cubro presidentes da República desde Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e em diante. Collor e todos os outros que vieram depois. E o que eu percebo é justamente uma mudança. E mais, eu entendo que o presidente entrou para fazer, teve boas intenções, a melhor das vontades, entendeu o clamor do brasileiro naquele momento político, Sim, né? sim. Amealhou isso. Eu fui para Curitiba, cobrir a manifestação pró-Bolsonaro lá, tudo, entende? Então, eu vinha numa escala fazendo reportagens, reproduzindo o que era. Então, para o militante, aquela coisa positiva. Só que ninguém, nem o militante sabia que viria Bolsonaro, viria a pandemia, concorda? Sim, A sim. pandemia mudou o mundo de ponta cabeça. Mudou, inclusive, para o presidente da República. Porque, Inclusive como eu para falei, ele. ele tinha um plano que ele não... E nós temos que ter esse olhar também e pôr na balança. Bem ou mal, lutou o quê? Por uma democracia. Tá bom, ótimo. Ele pode fazer tudo o que ele queria? Não pôde, porque teve um ato que interferiu no mundo, não foi só no Brasil, né? E aí eu acho que ele perdeu a oportunidade de capitalizar isso sim, de agir de uma forma mais rápida para a gente ter mais vacina. Ao invés de nós termos hoje já, que vai chegar em 600 mil mortes, a gente poderia ter 300 mil. É uma diferença grande, percebe? Então aí eu vou reproduzir o quê? Não o que o militante de qualquer partido queira, mas sim aquilo que está acontecendo. Porque daí, a gente tem daí um especialista, a gente tem um infectologista falando, olha, está morrendo gente demais a todo dia. Entende? Isso é a pauta do momento. Né? E aí eu entendo que o militante de qualquer partido é paixão, é que nem futebol. Mas tem hora que você vai ter que falar que alguém vai dizer que o time está jogando mal e é o técnico do time adversário. E eu não vou ouvir o técnico do time adversário. Não tem como. Vamos ouvir, porque de repente eu já arrumo aqui e acabou o problema. Eu acho que as pessoas não estão percebendo, Márcia, que a internet democratizou mesmo você se manifestar. Só que daí elas estão perdendo a noção de que uma coisa é a opinião delas e outra coisa é o trabalho profissional de um jornalista, de um advogado, de um médico. É o que eu falei, lá você não era o Reinaldo pessoa física, você era o Reinaldo jornalista. Você é advogada, fundadora da Câmara Arbitral do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você vai ter que ter um pensamento jurídico institucional. Eu tenho que ter um pensamento jornalístico. E como a minha formação é em ciências sociais, eu uno a sociologia. É por isso que minhas reportagens elas têm um olhar diferenciado. Em alguns aspectos. Em alguns aspectos, eu só fico no jornalismo.
Em outros, não. Quando tem um viés sociológico, eu trabalho isso. E, normalmente, eu vou explicar isso na minha narrativa, que a gente chama de off. Eu explico aquelas imagens, entende? Então, isso é trabalho de 32 anos, entende? Formação cultural, pós-graduação. Quer dizer, então, quando eu estou ali trabalhando, eu estou dando o meu melhor para informar as pessoas, para alertá-las, elas perceberem o que elas não estão percebendo às vezes, antecipar tendências, entende? Para que ela reflita, puxa, então eu vou começar a fazer esse curso aqui, porque eu sei que lá na frente eu posso conseguir um emprego melhor. Na política, não é diferente. A minha cobertura não é minha. O trabalho do jornalismo. Eu falo minha quando eu estou falando do meu trabalho individual. Eu tenho um site de notícias, eu tenho que pensar como eu vou trabalhar aquilo. E mesmo porque lá você tem que pensar, independente do que você gosta ou não. Você tem que pensar para aquele teu negócio tenha visibilidade, que as pessoas queiram assistir o seu jornal na internet, porque ele tem um bom conteúdo, independente do que você pensa. Sim, é uma responsabilidade. A gente não mistura, é a mesma coisa que você tem uma empresa, aí você tem tudo num banco só, o pessoal da empresa, não. O teu pessoal é a tua vida, é o teu lucro, você vai trabalhar no pessoal. O dinheiro da empresa, trabalha em empresa, que é a mesma coisa. A tua convicção política pessoal é uma coisa. Agora, quando você vai trabalhar enquanto jornalista, você é apolítico, você está reproduzindo aquilo que está lá. Não, e todo profissional de comunicação, independente de ser ele tem que ser contra a ignorância, o fanatismo. E aí ele tem um instrumento para até reeducar as pessoas. Entende? Ou formar opinião. Então, é muito sério, né? O jornalismo é uma ciência social. Por isso que a gente faz 4 anos de faculdade. Infelizmente, a gente tem visto hoje, na internet, a desvalorização da cultura. Essa que é a verdade. Eu falo assim, hoje o canal está com quase 1.400 inscritos, né? E aí você fala assim, se eu estivesse mostrando alguma coisa mais sexy, talvez eu tivesse 2 milhões de inscritos. Com certeza. Mas como a gente compartilha cérebro, inteligência, coisas culturais, então a gente tem pessoas mais selecionadas, né? Mas não tem o volume. E parece que o mundo hoje, ele quer realmente... Não está querendo pensar... coisa fácil, só para rir de qualquer coisa, entendeu? O gato caiu da cadeira, sabe isso? Dá milhões de visualizações. Você, viralizei porque eu tropecei na calçada. Gente, isso é perigoso. Muito perigoso, exatamente. Porque daí desembocou no que aconteceu aqui em Sorocaba. Isso é bem, bem perigoso, sei lá. Infelizmente, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Buscar mais coisas com conteúdo, né? Do que simplesmente buscar coisas vazias, né? Briga, grito. E já existem estudos norte-americanos, principalmente, de que, por conta da internet agora, as pessoas estão tendo um pensamento muito fragmentado, porque tudo a gente lê rápido, então as pessoas estão deixando de ler livros. Você viu que agora no WhatsApp tem um acelerador da pessoa fala em um, que é normal, 1,5 ou 2, quer dizer, ou seja, as pessoas não têm paciência de ouvir. Bota em 2... E o que vai acontecer com isso? Você perde o senso crítico. Exatamente. Aí, se você junte 10 pessoas com uma falando assim, ataque aquele cara lá. Olha lá, pega aquele jornalista, vai todo mundo. Ninguém vai falar assim, peraí, você está errado, ele está trabalhando. Não, já está, todo mundo parece. Aliás, que... a gente já está vivenciando isso, né? Nossa, muito louco, né? Isso foi uma coisa que realmente me chocou e por isso eu quis trazer você aqui para conversar, porque eu acho que na contramão do que o programa fala, são assuntos de pacificação, mas a gente tem que mostrar o grande prejuízo da falta de uma boa conversa e de um bom diálogo. São esses resultados desastrosos, né? E que não é isso que a gente quer. A gente quer realmente conteúdo, a gente quer
espaço para que as pessoas trabalhem, espaço que as pessoas exerçam aquilo que elas se prepararam para exercer, e respeito, né? Respeito mútuo, que isso aí é fundamental, né? Sem respeito, nós não vamos para lugar nenhum. Mas, enfim, eu costumo dizer que o papo é bom, a gente ficaria conversando aqui horas e horas e horas, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo regulamentar aí do programa. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar esse agradabilíssimo papo de hoje. Olha, doutora Márcia, eu agradeço o espaço concedido. Eu entendo, como jornalista, que todo presidente tem boas intenções, como todo político tem. A hora que ele entra no cargo, as coisas são diferentes. E ele tem que lembrar que ele sempre vai ter imprensa ali fiscalizando, cobrando, ou também divulgando as coisas boas, né? Eu acho que essa pandemia vai provocar uma grande lição para todo mundo, até para os novos presidentes que virão, concorda? Porque imagine se a gente tem uma nova pandemia daqui a alguns anos e muda de presidente, independente de quem seja, entende? Então, o que eu gostaria é que nesse momento de ano pré-eleitoral e para 2022, que todos os candidatos a presidente da República tenham um olhar atento em relação ao trabalho da imprensa no país, né? Eu acho que essa foi a primeira vez que a gente teve, a diferença é essa, a gente não tinha os últimos presidentes, eu nunca ouvi isso, nenhum presidente incentivando que repórter tem que apanhar, né? O presidente já pode protestar. Eu fiz uma vez uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele comemorou o aniversário, eu localizei o caseiro dele, quando o Plano Real estava completando 5 anos. Consegui uma entrevista exclusiva lá em Biúna, e aí o caseiro começou a falar que queria ganhar mais, me deu uma entrevista exclusiva, Márcia, que à noite o presidente Fernando Henrique Cardoso ia dar uma coletiva, e eu tinha uma matéria manchete, e ele disse no discurso no Palanque: estamos comemorando 5 anos de real, o brasileiro está comendo mais frango, papapá, tá. Quando ele veio para a coletiva, eu já tinha entrevistado o caseiro de manhã. Aí, presidente, o senhor disse que o Plano Real completou 5 anos, o brasileiro está comendo mais frango, está ganhando melhor, mas hoje de manhã eu entrevistei o seu caseiro e ele está querendo ganhar mais. E como o Fernando Henrique Cardoso sempre teve aquela fama de ser mais mão fechada, né? Ele já ficou ali meio... O José Serra estava do lado dele, era ministro da Saúde, deu um sorriso, tipo, surpreso, todo mundo olhando, ele respondeu. Entende? Ficou meio tenso e tal, mas não passou disso. Ele não foi no dia seguinte... Era o teu direito perguntar, você tinha matéria, não? Entende? Então, eu agradeço o seu espaço, espero que os seus espectadores, internautas, né, possam assimilar esse conteúdo e perceber que o momento é importante haver um respeito pelo trabalho de todo jornalista, seja de rádio, jornal, TV, internet, nesse momento pré-eleitoral e para 2022. Tá bom, muito obrigada, foi um grande prazer conversar com você, um papo extremamente agradável, tá bom? Bom, pessoal, o programa de hoje foi esse, foi sensacional, acho que foi um papo muito gostoso, mas acabou. E eu espero vocês no nosso próximo programa.